cancelados. Primeiro, há 2 domingos, vimos na parábola do servo impiedoso, Mateus, capítulo 18, de 21 a 35, que o perdão é incondicional. Não depende da atitude da pessoa que nos feriu. A falta de perdão pode nos lançar numa prisão de raiva e amargura. É por isso que, independente do que a outra pessoa fez, ou do que a outra pessoa faça, nós precisamos perdoar. Então, passamos aqui o domingo, as 2 mensagens desse domingo falando sobre a importância do perdão em si. Já na semana passada, fomos à parábola do filho perdido. Começamos a ver a parábola do filho perdido, que está em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Você que já está com a sua Bíblia aberta, pode ir até lá, onde Jesus busca ensinar uma lição aos fariseus. Lição sobre o quê? Sobre a importância de receber de volta pessoas que estavam perdidas e de como acontece uma festa no céu para cada pecador que se arrepende e volta para a casa do Pai. Só que a parábola do filho perdido, ela possui 3 personagens. E não daria para nós abordarmos as características dos 3 personagens em um único domingo. Então, estamos voltando à parábola hoje para olhar para os 2 outros personagens. Domingo passado, vimos o pai, a atitude do pai. Como aquele homem era capaz de perdoar o seu filho depois de tudo que ele tinha feito. Aquele homem que representa Deus. Mas e os filhos? Hoje, olharemos para os 2 filhos, as 2 outras personagens dessa parábola, para buscar identificação. O que é que a atitude daqueles filhos pode ter a ver conosco? Será que eles me representam de alguma forma? Ah, não, eu só me identifico com um deles. Não necessariamente. Talvez você, num determinado momento da sua vida, se identifique com um e, num outro momento, se identifique com o outro. A perspectiva do pai, que já vimos, mostra que Deus jamais deixou de amar aquele seu filho, aguardando ansiosamente pelo seu retorno. E quando isto aconteceu, vimos uma expressão clara do amor de Deus, porque aquele pai foi generoso, perdoou prontamente seu filho e comemorou extravagantemente o retorno dele. Aí eu lhe pergunto, baseado no que vimos, né? Se você não viu junto conosco, talvez você não consiga responder. Mas se você viu, esteve aqui conosco, ouviu durante a semana, eu lhe pergunto, você já se convenceu da necessidade de buscar em Deus a capacidade para amar os outros da mesma forma que Deus te ama? Já parou para pensar nisso? Pense no amor de Deus por você, que pode ser exemplificado na cruz. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho unigênito para morrer por você. De tal maneira que todo aquele que nele cresce, não morresse, mas tivesse a vida eterna. Esse é o amor de Deus demonstrado na prática. Qual a nossa resposta a esse amor? Como agiremos diante de tanto amor? Por isso é que hoje voltaremos à parábola do filho perdido para buscar, também conhecido como pródigo, tá, gente? As versões antigas da Bíblia era filho pródigo, que significa filho esbanjador, porque foi o que o filho mais novo fez. Mas nós vamos olhar não apenas para o primeiro filho, mas também para o segundo, porque podemos nos enxergar em qualquer um deles. Então, finalmente, Lucas capítulo 15, versículo 11. Veremos até o versículo 19, porque leremos essa parábola agora apenas sob a perspectiva do filho mais novo.
Então vamos juntos. Ou melhor, eu leio e vocês acompanham aí, né? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Por isso que ele é o pródigo. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, pelo menos nessa hora ele caiu em si, né? Caindo em si, ele disse: quantos empregados, quantos servos do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados, que já está bom demais. Até aqui. Depois voltaremos à parábola, não fecha não. Temos muito a aprender com a atitude do filho mais novo. Até porque, quem aqui pode dizer que nunca se afastou de Deus? Em momento nenhum. Sempre ali, do ladinho? Difícil. Aliás, será que nesse momento você não está vivendo afastado de Deus? Será que nesse momento você não está desperdiçando a sua herança espiritual? Porque nosso Pai Celestial, Ele deu a todos nós dons e talentos e capacidades que são nossa herança. Sem falar na vida eterna que virá depois. Mas agora, todos nós já temos em nossa posse dons e talentos. E eu lhe pergunto, o que é que você está fazendo com a sua herança espiritual? Será que você está esbanjando, não utilizando a serviço do Pai? A gente tem que se questionar nessas coisas. Em relação ao filho mais novo, a questão mais importante não é o erro que ele cometeu. Não vamos olhar para o que ele fez, mas para a resposta que ele deu ao erro quando ele caiu em si, quando ele se conscientizou. Né? No versículo 17 está aqui escrito claramente, caindo em si. Quantas pessoas ainda não caíram em si? Ainda não se conscientizaram de que estão afastadas do Pai, de que estão desperdiçando a sua herança. Mas esse jovem caiu em si, ele se conscientizou de ter cometido um erro ao se afastar do Pai. Ele se arrependeu. Então ele caiu em si, ele se arrependeu do que tinha feito e ele decidiu voltar. Isso é muito importante. Olhar para a atitude desse jovem, com quem podemos nos identificar pelo que estamos vivendo agora, ou pelo que já vivemos, ou até pelo que viremos a viver. Ninguém está livre de um dia passar por alguma situação que o afaste de Deus. Pode acontecer, pode acontecer. Mas se isso acontecer, caia em si. Arrependa-se do que você fez, independente do que seja, e volte. Mas o que impede as pessoas de voltar? O grande problema, o grande impedimento para voltarmos para a casa do Pai é falta de perdão, mas é falta de perdão próprio. Muitos de nós
temos a tremenda dificuldade de perdoar a nós mesmos. Aqui na nossa igreja, nós temos um ministério que neste ano não está funcionando, mas vai voltar a funcionar em breve, pela misericórdia de Deus, chamado Celebrando a Transformação. E lá nesse ministério, que tem uma dinâmica de grupos de passos, lá nós aprendemos que a pessoa mais difícil para você perdoar é a si mesmo. E enquanto você não se perdoa, você não volta. Porque você está com vergonha. A vergonha é o principal obstáculo às pessoas voltarem para a casa do Pai, mesmo depois de terem reconhecido que erraram. Percebam, cair em si não é tão difícil assim. Mais difícil é se perdoar e voltar, decidir voltar. Então, essa característica do filho mais novo é fundamental que nós a entendamos para que possamos aplicá-la à nossa vida, seja agora, ou seja, em alguma outra circunstância. Se você não perdoar a si mesmo, você jamais vai acreditar na possibilidade de ser perdoado pelos outros, inclusive por Deus. Gente, é por isso que eu digo o seguinte: não se cancele, porque sem perdão, o que há é o cancelamento. Quando você não perdoa alguém, você cancela essa pessoa. Se você não perdoa a si mesmo, você está cancelando a você mesmo da sua comunhão com Deus. Então, não cancele a sua relação com Deus, perdoe-se e volte para a casa do Pai. Agora, quando eu digo voltar para casa, não estou dizendo necessariamente uma determinada igreja, tá, gente? Quando eu digo casa do Pai, é a presença do Pai. E a presença do Pai pode acontecer em qualquer lugar. As igrejas são lugares onde nós nos reunimos para colocarmos a nossa herança em uso. O uso para o qual nós a recebemos. Nós servimos uns aos outros, nós adoramos uns com os outros, nós oramos uns pelos outros, na igreja. Mas a presença do Pai, ela não está limitada à igreja. Ela está em qualquer lugar, onde você estiver. O que te impede de voltar? Se Deus quer estar contigo em qualquer lugar, se Deus tem um propósito para a sua vida, eu creio nisso. Eu creio que nós não estamos aqui por acaso. Eu e o pastor Anderson temos brincado, né? A gente está fazendo uma relação de coincidências que tem acontecido nos últimos dias conosco aqui na nossa igreja. Coincidências. A sua vida não é uma coincidência. A sua vida não é um acaso. O nosso Deus, o Pai Criador, Ele criou você para ter um relacionamento com você e para dotá-lo de uma herança que você utilize para abençoar os outros. Não é por acaso. A sua vida tem um propósito. E aí eu lhe pergunto, vamos lá, pare e pensa um pouquinho nisso. Se isso que eu estou dizendo para você é verdade, você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida? Pensa um pouquinho. Eu lá nem sabia que tinha um propósito de Deus para a minha vida, como é que eu posso saber se estou cumprindo ou não? Não é? Mas pense nisso. Será que Deus tem um propósito para mim? Será que Deus me criou para eu realizar algo específico? Não estou aqui falando de descobrir a cura do câncer, tá, gente? Pode até ser isso também. Né? As pessoas colocam, eu nunca vou descobrir a cura do câncer, eu não sou um pesquisador. Mas, gente, tem tantas outras coisas que Deus pode ter te criado para realizar. Por que coloca o sarrafo tão lá em cima? Você não vai conseguir pular nunca. Começa baixinho. Uma coisa eu garanto para você.
Deus colocou você no mundo para ter uma relação com Ele e com a pessoa que está do teu lado. Deus coloca pessoas a seu lado para que você abençoe com o seu sorriso, com os seus ouvidos, com a sua atenção. O famoso tempo de qualidade. Já ouviram falar do tempo de qualidade? Tempo de qualidade é tempo. Dê tempo. E ele será de qualidade. Você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida? Pense nisso. E pense comigo. Se Deus é tão bom, se a casa do Pai é tão boa, o que poderia levar você a querer se afastar da casa do Pai, como o filho mais novo fez? Ah, não, isso jamais aconteceria comigo. Cuidado, cuidado. Se aconteceu com ele, pode acontecer com você também. Jesus não contou a parábola à toa. Foi justamente, essa parábola é atemporal, ela vale para qualquer tempo, qualquer contexto cultural. Não é uma parábola restrita àquela cultura, àquele tempo, àquele momento histórico. Porque ela trata de relacionamentos, e nós, seres humanos, não mudamos. Nós não evoluímos. Não existe isso. A única coisa que evolui foi a tecnologia, para a gente matar os outros mais facilmente. Que é o que está acontecendo, né? Em grande quantidade. Se você reconhece que está afastado da casa do Pai, que não está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, o que pode ter te afastado? O que te impede de voltar? É verdade que algumas pessoas se afastam e acham que estão muito bem. No início, o filho mais novo estava todo feliz, esbanjando, enquanto tinha dinheiro para gastar, ele estava lá gastando, estava esbanjando, estava muito feliz, ele não estava sentindo falta nenhuma da casa do pai. Até que o dinheiro acabou. Aí ele começou a sentir falta do pai. Então, muitas pessoas se afastam de Deus, ou nunca se aproximaram de Deus em sua vida, e acham que está tudo bem. Não tem problema nenhum, a vida está ótimo. Isso, gente, isso é inerente à natureza humana. É inerente. É achar que está faltando alguma coisa e buscar aquilo longe de Deus. Longe de Deus. Muito natural. É muito fácil se deixar seduzir pelos prazeres do mundo. Desde Adão e Eva que é assim. Se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses. Uau, isso é legal, né? Isso é interessante. Isso é sedutor. E assim como essa sedução, existem várias outras. Várias outras. E dessa forma, fica muito fácil desvalorizar o que Deus tem para você, a sua herança espiritual, e você ir buscar alguma coisa que você sinta que está faltando na sua vida. É muito fácil viver insatisfeito e sempre estar sonhando com algo mais. Quer um exemplo? Uma revista americana chamada Harvard Business School. Na verdade, é a revista da Escola de Negócios da Faculdade de Harvard. Fez uma pesquisa com os 4.000 milionários, com 4.000 milionários americanos. Gente, tem muito milionário por lá, né? Milionário, não falaram bilionário, falaram milionário. O sarrafo estava um pouco mais baixo aqui. E aí, qual foi a pergunta? Você está satisfeito com o que você tem? Milionário, estou falando de milionário, não estou falando de milionário de real, estou falando de milionário de dólar, 5 vezes mais. Quase 6 já, né? Você está satisfeito com o que você tem? Ninguém disse que estava. 4.000, 0 responderam que estavam satisfeitos. Incrível, ninguém esperava isso. Em média, porque aí a segunda pergunta é, se você não está satisfeito,
O que te falta? Em média, alguns mais, outros menos, aqueles milionários disseram que para se sentirem satisfeitos, precisariam ter 10 vezes mais do que tinham. Agora, vem cá entre nós. Quando o cara tiver 10 vezes mais, vocês acham que eles vão ficar satisfeitos? É claro que não, basta você ver, né, os políticos ladrões que têm abundância por aqui, que o cara já está com 90 anos e continua roubando. O cara não tem onde gastar aquele dinheiro, o cara não consegue nem mais andar. Mas ele continua roubando, porque não se satisfaz. Quanto mais tem, mais quer. Porque o vazio interior é enorme. É loucura achar que vai satisfazer a sua alma com bens materiais. Ou com poder, né? Tem gente que não é mais bem material, né? Poder, eu quero poder. Eu prendo, eu arrebento, eu mando e todo mundo faz. Poder. Isso é sedutor, muito sedutor. Não foi? A sedução de Adão e Eva foi essa. Vocês serão como Deus. Algumas pessoas, uma brincadeira que eu já fiz aqui algumas vezes, né? Então, para quem já ouviu, não vai ter graça nenhuma, que já conhece. Mas tem um monte de gente nova aqui, então vou fazer de novo. Você sabe qual é a diferença do médico para o juiz? O médico acha que é Deus. O juiz tem certeza. É Deus. Falou, tem que fazer, meu amigo, senão já era. Gente, quando a gente se afasta do Pai, tudo parece maravilhoso. É como o garotinho que veste uma fantasia de super-homem e pula do telhado de casa. Esperemos que seja apenas uma casa, tá? E não um prédio, porque aí vai ser muito pior. Mas o moleque pula do telhado de casa, óbvio que ele vai se esborrachar no chão e vai para um hospital. E a mãe chega para ele no hospital, fala: meu filho, por que você fez isso? Não, porque eu queria o prazer de voar. E aí, meu filho? Ah, foi ótimo. Mas agora está doendo. Gente, esses voos longe do Pai, eles parecem ótimos até o momento que você se esborracha no chão. E todo mundo vai se esborrachar no chão se pular do telhado de casa. Assim como você não consegue vencer a lei da gravidade, porque vestiu uma fantasia de super-herói, você não vai conseguir vencer a lei espiritual de que todo bem, todo dom supremo vem de Deus. E se você se afasta dele, não é isso que você vai ter. E vai se esborrachar, como aquele rapaz se esborrachou. É por isso que nós precisamos ser, como o filho mais novo, cair em si, cair em nós mesmos, no caso, né? Quando nos afastarmos. E ao invés de esperar a queda, nos conscientizarmos e voltarmos para casa. Lembre-se de quem você é, um filho amado do Pai. Um detalhe interessante. Foram 3 parábolas, vimos isso nos domingos anteriores, né? Nessa iniciativa de Jesus para comunicar uma mensagem aos fariseus que o criticavam por andar com pecadores, prostitutas, cobradores de impostos e tal. Jesus contou 3 parábolas: a moeda perdida, a ovelha perdida e o filho perdido. A moeda não tem como saber que está perdida. A ovelha pode até saber que está perdida, mas não tem condição de voltar para casa sozinha. Por isso o pastor foi buscá-la. Mas o filho perdido, ele tem condições de cair em si e decidir voltar. Tanto que o pai não foi atrás dele. O pai ficou ansioso esperando que ele voltasse. E quando ele decidiu voltar, então o pai o recebeu de volta. É assim com você também. Você tem que decidir voltar. Deus já enviou o filho dele para morrer por você, para pavimentar o caminho para o seu retorno. Mas a decisão de voltar é sua. É o seu livre-arbítrio. Deus vai te dar a graça para que você seja capaz de cair em si e se decidir voltar, mas a decisão é sua. O que te impede de voltar?
Não se deixe vencer pela vergonha, por um falso orgulho. Não fique adiando a sua decisão de voltar até que a situação fique insuportável. Por que sofrer por mais tempo? Basta cair em si, se arrepender, se perdoar, para não se cancelar e voltar. Não cancele-se a si mesmo. Volte. Talvez você não esteja afastado do Pai. Talvez você esteja caminhando com o Senhor. Mas eu garanto que você conhece alguém que está afastado do Pai. Quem é aqui que não conhece alguém afastado do Pai? Ninguém não conhece? Vamos fazer uma amostragem diferente. Quem aqui conhece alguém afastado do Pai? É por você que eu quero orar. Para que você seja um agente de Deus na vida dessa pessoa. E saiba que se por qualquer motivo um dia você se afastar, o Senhor o receberá de braços abertos. Basta você cair em si, se arrepender, se perdoar e voltar. Vamos ficar de pé e fazer uma oração. Hoje a gente está fazendo diferente. Vai ter oração no meio e vai ter oração no final. Vamos orar para que o Espírito Santo convença a cada uma dessas pessoas que vocês conhecem, que nós conhecemos, que estão afastadas do Pai, para que elas possam voltar para casa. Senhor, eu clamo a Ti, ó Pai, que o Teu Espírito venha na Tua misericórdia fantástica e incompreensível e nos convença quando estivermos afastados de Ti. Nos convença do Teu amor, nos convença da Tua abertura para nos receber de volta, nos convença de que estamos errados e afastados de Ti. Sim, meu Pai, fala aos nossos corações, mas fala também aos corações daquelas pessoas que agora estão passando pela mente dos Teus filhos aqui. Fala a cada um de nós e fala a cada um deles, para que eles se conscientizem de que estão afastados do Senhor, que estão desperdiçando a sua herança espiritual, para que eles decidam voltar para casa, para que eles se perdoem e peçam perdão. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Finalmente, chegamos à parte mais importante da parábola, Lucas capítulo 15, agora a partir do versículo 25. Eu falei para você não fechar a Bíblia. É a mais importante que Jesus deixou para o final, e afinal de contas já vimos aqui que Jesus estava se comunicando, buscando se comunicar com os fariseus. Então ele foi num crescendo, moeda, ovelha, filho que vai embora e agora o filho que ficou. A verdadeira representação dos fariseus. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. A teu serviço nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é teu. Mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O que podemos facilmente deduzir da fala do irmão mais velho é que ele tinha cancelado o seu irmão mais novo.
morra. Não é assim que às vezes a gente pensa? Eu confesso para vocês que eu tenho tido muita dificuldade, né? Quando eu leio as notícias de política, de não me sentir como um irmão mais velho. Muita dificuldade. Mas, como eu disse, nós podemos nos identificar tanto com um filho, quanto com outro filho, ou com ambos, dependendo das circunstâncias. É por isso que muitos teólogos e pastores chamam a parábola não de o filho perdido, mas a parábola de os filhos perdidos, porque ambos estavam perdidos. Ambos estavam perdidos. Ambos estavam afastados do Pai. Só que um deles se afastou fisicamente e botou para quebrar. E o outro não. O outro ficou em casa. Mas não via o seu pai como pai. Via seu pai como um senhor, para quem ele trabalhava como escravo. Não desobedecia a uma só ordem. Onde é que está o carinho aqui? Não tem. Não havia intimidade entre o filho mais velho e seu pai. Só havia responsabilidade. E ele não queria de jeito nenhum perdoar o seu irmão, a ponto de sequer entrar na festa. Nem entrou. E aí eu lhe pergunto, pare e pensa um pouquinho nisso. Você se identifica com o filho mais velho nessa dificuldade em perdoar? Eu me identifico. Eu tenho muita dificuldade em perdoar. Então, não é motivo de vergonha. É apenas ser humano. Todos nós, seres humanos, temos um pouquinho do filho mais velho. E temos um pouquinho do filho mais novo. Por isso que essa parábola é tão significativa. E devemos voltar a ela de tempos em tempos. Portanto, já que eu imagino que você reconheceu que também tem a sua dificuldade em perdoar, como conseguir responder aos nossos ofensores com a graça de Deus, com perdão? Como conseguirmos isso? Não é natural. Não é natural perdoar. O natural é sentir ódio. O natural é cancelar. Como perdoar? A dificuldade do filho mais velho em perdoar era tão grande que ele sequer reconhecia seu irmão como irmão. Ele virou para o pai e falou assim: esse seu filho. Mas vai devagar aí nessa ideia de que você jamais faria isso, porque eu conheço muito pai e muita mãe que quando o filho faz lambança, vira para o outro cônjuge e fala assim: olha o que o teu filho está fazendo. Ué, é só meu? Não é teu não? Achei na rua? É de chocadeira? Cara, isso se aplica a todo mundo. Na hora que a gente não se reconhece no filho, a gente joga a culpa no outro. Você que está estragando ele. Não é meu filho, nem parece meu filho, é a cara. Gente, é o ser humano, gente. Vamos lá, a gente consegue. Com um pouquinho de boa vontade, você se identifica aqui com ele também. Isso acontece, essa incapacidade de perdoar começa quando a gente não consegue se ver no outro. Quer aprender a perdoar? Primeiro passo, creia que Deus quer te fazer aprender. Lógico, o poder vem dele. É o Pai quem é capaz de perdoar. Nós não somos. Então a gente tem que se voltar para o Pai. Mas quando a gente se voltar para o Pai, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir que o Pai nos ajude a nos enxergarmos no outro. Aquilo que a outra pessoa está fazendo contigo, que você acha completamente absurdo, imperdoável, será que você nunca fez isso com ninguém, não? Será que você nunca fez isso com a própria pessoa antes? E ela está só no revide? Cuidado. Cuidado em se considerar acima
do outro, porque você pode estar enganado. Quando nos esquecemos que somos pecadores, redimidos pela graça de Deus, não conseguimos ver a nós mesmos em outros pecadores. E, portanto, não conseguimos celebrar quando eles voltam para casa, como aconteceu nessa parábola. O filho mais velho estava mais preocupado com o pecado cometido pelo seu irmão do que com o fato de que ele tinha se arrependido e voltado para casa. Outra característica do irmão mais velho, que pode nos afetar, podemos também demonstrá-la, é que ele achava que ele estava muito bem, que ele estava fazendo tudo direitinho. É a famosa justiça própria. Ele chegou diante do pai e disse: eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não tenho dívida nenhuma. Eu já ouvi uma vez uma pessoa que chegou numa reunião de um grupo pequeno e disse: eu estou tão bem com Deus que eu não lembro a última vez que pequei. Aí na hora eu não falei, porque eu não queria comprar uma briga, mas eu pensei: puxa, que chato, acabou de pecar. A gente nem percebe. A gente nem percebe. E quando a gente acha que a gente não está pecando, vai ser difícil perdoar o outro. Mas se eu consigo não pecar, por que o outro... Não pode. E isso acontece principalmente, essa característica de enganar a si mesmo, ela é muito comum em pessoas que fazem muito para Deus. Ou pelo menos fazem muito achando que estão fazendo para Deus. O filho mais velho fazia muito. É real, é verdade, ele não estava mentindo. Ele fazia muito, ele trabalhava feito escravo. Mas será que era isso que o pai queria dele? E o fato dele fazer isso dava a ele o direito de achar que ele era melhor do que o irmão dele? Porque ele fez e o irmão não? Gente, nesse quesito aqui, tá todo mundo nessa rela. Todo mundo tá nessa aqui. Quando nós nos identificamos pelo que fazemos, é muito fácil. Nós nos esquecemos que vivemos pela graça de Deus. E que, portanto, precisamos estender a graça de Deus aos outros. Olhe para si mesmo, como Deus olha para você. E aí você vai ser capaz de perdoar os outros. Quando você olha para si mesmo e percebe que o seu coração é tão desesperadamente corrupto quanto o de qualquer outro ser humano, você vai se conscientizar de que o outro errou sim, ninguém está passando pano para o erro do outro aqui não. Mas que se a pessoa está voltando, se a pessoa se conscientizou do seu erro, se a pessoa se perdoou a ponto de vencer a vergonha e vir pedir o seu perdão, pedir para voltar, tem que receber. Tem que receber. Então, se é uma questão muito de identidade, como você se identifica, de onde vem a sua identidade? É do que você faz ou é do que você é? O tal filho amado de Deus. Os dois eram filhos amados de Deus. O mais novo e o mais velho. Deus amava, o pai amava os dois filhos igualmente. Jesus contou certa vez uma parábola. Eu não vou contá-la aqui, porque o tempo já avança. Está em Lucas capítulo 18, de 9 a 14. É a parábola do publicano, cobrador de impostos, e do fariseu. De novo, mais uma vez, Jesus contou essa parábola para fariseus, para tentar abrir os olhos daqueles irmãos mais velhos, que faziam tudo direitinho e que achavam que tinham o direito de julgar os outros. E aí Jesus diz que 2 homens foram ao templo orar, um publicano, pecador, e um fariseu. E o fariseu, no templo, ficou relacionando tudo de bom que ele fazia, tudo de certinho que ele fazia, porque eu sou assim, eu faço aquilo outro. O cara vai conversar com Deus para dizer o que ele fez, apresentar o currículo vitae dele. Olha como eu sou bom, faço isso, eu faço aquilo. Eu não sou, Jesus falando, eu não sou como aquele publicano pecador.
Aí o publicano batendo, Jesus contando, o publicano batendo a mão no peito. Você tem que imaginar o contexto da história quando você lê, né, gente? Se você lê assim, de passagem, vai ficar chato a beça. Não, imagina, dramatiza. Jesus estava ali, era um contador de histórias. Aí batendo no peito, Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. E aí Jesus chega para os fariseus e fala assim, qual dos dois vocês acham que foi justificado para casa? O que saiu se auto-enaltecendo ou aquele que reconheceu que estava em dívida e pediu perdão? Gente, o fariseu é o irmão mais velho. E todo mundo aqui tem um pedacinho de fariseu para chamar de seu, dentro de si. Então, cuidado ao julgar os outros. Até porque essa atitude, ela é extremamente contraproducente. Todo mundo vai achar que você é arrogante e vai querer se afastar de você. Podem até te suportar quando dependem de você por algum motivo. Você é ótimo, fantástico. Meu Deus. Mas você não quer estar com a pessoa. Mas olha só que coisa, talvez você não se identifique com isso, mas esse filho mais velho, ele ao invés de ir ao pai para reclamar da atitude do filho mais novo, ou até da própria atitude do pai em receber o filho mais novo, ele ficou de fofoca com os servos do pai dele. O que está acontecendo? Teu pai recebeu teu irmão, tá, não sei o quê. Que absurdo, que não sei o que lá. É o que acontece muitas vezes na igreja, né? O irmãozinho iluminado chega para o outro e fala, olha, fulano está em pecado, vamos orar aqui. Fofoca, gente. Fofoca. Isso é pecado. Então, se coloca à distância, né, como se fosse um leproso. Gente, da mesma forma que esse filho, da mesma forma que os fariseus, nós podemos estar mais preocupados em fazer coisas para Deus do que em estar com Deus. Não adianta ficar do lado de fora da festa reclamando de quem está do lado de dentro. Entra na festa. Vai para a festa. Se é a festa do pai, né? Não é qualquer festa não, por favor, cuidado. Esse filho só prova com essa atitude que ele estava tão distante do pai quanto mais novo. A diferença é que ele não tinha se conscientizado. Se você entende que o seu relacionamento com Deus é apenas uma obrigação, uma relação de tarefas que você tem que cumprir, você está assumindo a mesma posição do irmão mais velho. E essa, gente, é uma forma muito triste de viver. Uma forma árida, sem alegria. Você fica do lado de fora da festa se faz isso. Não, vamos entrar na festa do Senhor. E o mais lindo da parábola, já caminhando para o final, é que o pai correu em direção ao filho mais novo, quando o filho mais novo voltou, mas ele também saiu da festa para ir em direção ao filho mais velho. Ele amava os dois igualmente. Ele foi em direção àquele a quem ele amava. Meu filho, por que você não entra na festa do seu irmão? Não vou entrar. Não vou entrar. Talvez você nunca tenha se afastado abertamente do pai, como fez o filho mais novo. Talvez, por outro lado, você esteja se mantendo aparentemente próximo, mas na verdade não. Então, cuidado ao responder a pergunta que eu vou lhe fazer agora. Com qual dos dois você se identifica? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Da mesma forma que o pai não deixou de amar o filho mais novo, mesmo ele tendo dito para ele que era melhor que ele estivesse morto, né? Pedir a herança antes da hora é isso. Para mim, você é melhor morto do que vivo, né? Foi o que o filho mais novo fez. Foi embora, o abandonou, ele continua amando seu filho. Apesar de não ter condição de ter um relacionamento com ele. Mas o filho mais velho era tão amado pelo pai quanto o filho mais novo, tanto que virou para ele assim, meu filho, tudo que é meu é teu. Se a questão é material,
Tudo que é meu é teu. Pô, cabrito, cara. Tu não fez o teu churrasco porque você não quis. Você não pediu. Era só ter pedido. Quantas pessoas que eu conheço que ficam andando em círculos em torno de você, sugerindo que precisam de ajuda, mas não pedem? Eu tomei a decisão de que eu não ofereço. A pessoa tem que pedir. Ela tem que entender que ela precisa de ajuda. E ela tem que pedir ajuda. Eu, no máximo, chego, tudo bem? Tudo bem. Eu estou vendo que não está bem. Você tem certeza? Tenho. Se a pessoa tem certeza, o que adianta eu falar? Tem que esperar a pessoa se conscientizar e chegar e falar, tá, pô, dá para ajudar? Preciso de uma ajuda aqui. A gente não tem que ser adivinho. Mas a gente tem que estar pronto a responder aos pedidos de ajuda quando eles vierem. Deus não quer apenas a sua proximidade. Ele quer a sua intimidade. Ele quer um relacionamento com você. Todos os dias, no meu momento de oração, eu chego diante do Pai e digo, Senhor, antes de qualquer coisa, me deixa ter comunhão contigo. Antes de pedir, e olha que eu tenho que pedir para um monte de gente, né? A primeira coisa é pedir comunhão. Porque sem a comunhão de Deus não adianta o resto. O resto é apenas o resto. Mas não tenha medo. Se você se identificou com o filho mais velho, como eu me identifico com ele, muito mais com ele do que com o mais novo, não tenha medo. O Pai te ama. Isso é graça. Graça. E Ele quer intimidade com você. Isso também é graça. Mas na parábola, somente um dos filhos reconheceu que precisava da graça de Deus. Não, seja como esse filho. Nesse aspecto, tá? Não no outro aspecto. Seja como esse filho e reconheça que você precisa da graça de Deus. Não seja como o filho mais velho, que não reconhecia necessitar da graça de Deus. Se você não reconhecer que precisa da graça de Deus, você será incapaz de estender a graça de Deus ao outro que te ferir. Você será incapaz de cancelar a dívida ao invés de cancelar o devedor. Para não cancelar, você tem que perdoar. Para perdoar, você tem que amar. Para amar, você tem que reconhecer que vive pela graça de Deus. Não é dom seu. Caminhar na graça de Deus é cancelar a dívida ao invés de cancelar o devedor. É valorizar aquilo que o Pai valoriza. É celebrar junto com Ele por aquilo que Ele celebra. Eu quero orar por você mais uma vez, para que você seja capaz, como filho mais novo, de perdoar a si mesmo, como filho mais velho, de reconhecer a graça de Deus sobre a sua vida e então conseguir perdoar os outros. Eu quero orar por você, mas antes, Colossenses 3, capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros. Suportar aqui é como aquela vareta que você coloca quando você planta ali, do lado de fora, tem um vaso, uma planta que cresceu demais e cresceu fina demais, então ela cai. Então a gente tem que colocar uma varetinha nela para mantê-la de pé, para ela não ficar caída. Suportar alguém é ser como essa vareta na vida de alguém. Deixar que aquela pessoa se encoste em você para que ela não caia. E é o verbo grego que Paulo está usando aqui, tá? Não estou tirando isso da minha cabeça, não.
suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Vamos orar?